Estão destruindo a masculinidade dos meninos. É um vídeo da Kakaju. Eu já conheci ela dentro do YouTube. Vi alguns vídeos recomendados. E aí eu acabei viciando no canal e vi uma porrada de vídeo. Incluindo esse daqui, né? Me desculpa, eu traí o chat. Eu já vi o vídeo. Só que eu acho que é um vídeo interessante, cara. É um vídeo que vale a pena a gente discutir sobre isso, porque não se discute sobre isso. Não se discute. Você só vê o pessoal red pilado falando desses assuntos. Porra, mano. Tem gente que mais inteligente pra falar sobre esse assunto. Porra, por que vai ficar só na mão de Red Pill e mina do Privacy, tá ligado? Tem que ter mais gente falando sobre esse assunto. E a Kakaju tá fazendo esse trabalho. Então vamos ver aqui o que ela tem pra dizer. E aí, galerinha do mal, aqui é a Kakaju e hoje tô vindo aqui pra desabafar um pouco. Sendo muito honesta, eu olho pros meninos de hoje e, sinceramente, eu sinto dó. Mas dó de verdade, não é porque eles são fracos, não, muito pelo contrário, é porque eles cresceram numa sociedade que simplesmente não permite mais que eles sejam homens. Uma sociedade que sufoca, que humilha, que faz questão de colocar na cabeça deles desde muito cedo que qualquer tentativa de buscar sua própria natureza é errada. De querer ter postura, segurança. Apertei o botão errado. Deles desde muito cedo que qualquer tentativa de buscar sua própria natureza é errada. Hoje em dia, parece que qualquer traço de masculinidade virou defeito. E eles percebem isso muito cedo. Basta um garoto querer ser mais forte, querer ter postura, segurança, firmeza, que já começa o julgamento. Vem que ele... Olha, se ficasse só no julgamento, se ficasse só nas pessoas que querem, tipo, te linchar porque você é homem, se fosse isso, tipo, tá bom, dá até pra aguentar. Foda-se a opinião dos outros. Mas o problema é que metem o Estado no meio. O problema é que você vai tentar se relacionar com uma menina e ela pode te acusar de estuprador, tá ligado? Esse é o problema, esse é o punk. De resto, eu acredito que eu e os manos aqui ia ficar de boa. Até dá pra aguentar um pouquinho de ódio da sociedade. A gente é um pouquinho foda-se. A gente já é um pouquinho foda-se. Mas o foda é realmente você que parar na cadeia. Esse é o foda. olhar torto, aquele deboche, aquele rótulo. Ih, olha lá o macho escroto. Se ele demonstra atitude, se toma frente, se assume um papel mais ativo, pronto. Já virou o tal do hétero top opressor. E olha que curioso, se ele tenta fazer o oposto. Se tenta ser carinhoso, atencioso, presente. Aí ouvem que ele é gado, que é trouxa, que tá se rebaixando. É um jogo sujo, onde qualquer movimento que ele faz, qualquer direção que escolha, leva para o mesmo lugar, o erro. Tá errado simplesmente por ser homem. E se por acaso ele decide não jogar esse jogo, se não aceita se rebaixar, se não abaixa a cabeça, se não aceita abrir mão da própria essência, então vem outro rótulo. Foda, se você observar bem, é sempre uma rapaziada focada em política. Tipo, sempre quem reclama da rapaziada que é mais máscula é quem tá envolvido em política, tá ligado? Querendo ditar como que o cara tem que ser macho, o que é ser homem, tá ligado? Geralmente é alguém que vai logo pro lado político daquele cara ali e votar naquele cara ali. Meu Deus, mano, é insuportável, tá ligado? Mano, eu não tenho problema de ser odiado pela sociedade. O problema, mano, é eu ser acusado de meio mundo de um bagulho que você não faz, que você não fez. Exatamente. Esse é o problema. É você ir pra cadeia, tá ligado? Se você tá ouvindo um monte de ofensa, a pessoa falando um monte de besteira pra cima de você, você pode até tancar. Você pode aguentar no peito, tá ligado? Existe essa possibilidade. Agora, né? Agora, quando você pode ir pra cadeia. Não é mais uma questão de mindset. Não é mais uma questão de, porra, você tenta não tomar porrada, sabe? Tenta aguentar as porradas ali da sociedade. Não, é você ser preso. Então, porra, velho. Esse pra mim é o punk. Pra mim é o punk. Porque eu consigo ignorar o que os outros vão falar de mim. Foda-se. Agora, ser preso? Aí não dá, tá ligado? Aí você é louco, não compensa. É macho alfa falido, frustrado, escroto. Parece piada, mas não é. É um roteiro social montado para esmagar, para humilhar, para fazer esses meninos terem vergonha da própria natureza. E eu pergunto, como é que alguém cresce assim? Como é que alguém se desenvolve se desde cedo
tá ouvindo que o simples fato de ser homem já é um problema, uma falha, quase um defeito de fábrica. E aí começa aquele pedágio psicológico. Eles vivem Eu vou te falar, não é só pedágio psicológico, não. Tipo, tem que encaixar o psicológico com o político. Porque não tem como desvincular essas coisas, tá ligado? É um pedágio psicológico que eventualmente te puxa pra dentro da política. E eu não sou o cara mais apolítico do mundo. Eu não tô tentando falar que você deva ser anarcocapitalista das ideias. Eu não tô falando nada disso. Tô falando que, tipo, realmente estão fazendo isso. Estão te vinculando à política. Tudo isso é vinculado. E é ridículo, cara. Ao passo que você tenta se encaixar no sentido de ser um homem para aquele tipo de pessoa, você também se encaixa num tipo de pensamento político. E aí fudeu, tá ligado? E aí fudeu. tentando se enquadrar, se moldar, se espremer para caber no molde que nunca vai ser feito para eles. Porque se tentam se afirmar, são massacrados. Se tentam agradar, são pisoteados. E se simplesmente querem viver de acordo com a própria natureza, buscando ser fortes, responsáveis, líderes, protetores, aí são atacados, ridicularizados, desumanizados. O jogo é tão desonesto que ele não tem saída. É perder por qualquer lado. É um jogo feito pra perder. Infelizmente é isso. Não há nada que possa ser feito. E é muito claro que isso não vem da nossa cultura, não vem das nossas raízes. Isso não é coisa do povo brasileiro, da nossa história, da nossa construção como sociedade. Isso é coisa importada, trazida de fora, de uma cultura completamente artificial, de gente que vive em bolha, que se alimenta de rede social, de influencer surtado, de série de streaming, de... Cara, eu diria que tem uma coisa além. Tem uma base intelectual atrás disso. Tem uma base teológica por trás disso. Porque você vê que a Igreja Católica, ela sempre defendeu o martírio. Que é o quê? Você morrer, você lutar pelo que é certo. Se for necessário, você vai pra cruz. Tanto que Jesus não foi o único crucificado na história da igreja. Teve um apóstolo que foi crucificado em X. Então, você morrer pela igreja... encontra vários mártires católicos que morreram pela igreja. Então, a igreja, ela sempre foi uma demonstração clara de apologia ao martírio, a você lutar pelo que você acredita, a você morrer se for necessário. E aí você também consegue traçar uma percepção de quando retira Deus, quando retira essa percepção cristã, uma época depois, você percebe que sacrifícios não são mais tão aceitáveis assim. Se você leva a sua ideia muito pra frente, você é um extremista. Então você consegue perceber. Eu ainda não consigo dizer a partir de que momento exatamente. Eu consigo rastrear a Revolução Francesa, eu consigo ver Reforma Protestante, mas tipo, eu não sei dizer exatamente onde. Mas você consegue perceber que realmente as pessoas que mais defendem que você tenha uma personalidade forte, que você lute pelo que você acredita, que é totalmente contra o que essas pessoas aí estão dizendo, tá ligado? Essas pessoas que dizem sobre valores estão mais voltadas a Cristo, de alguma forma, tá ligado? Ao passo que as pessoas que falam que não são mais voltadas a um lado não cristão, um lado ateu ou agnóstico, tá ligado? Não estou fazendo uma generalização, é só só pra dar uma noção do que eu tô tentando falar, tá ligado? gente que nunca construiu uma família. Então sim, pra mim é nítido, tá ligado? Você sempre percebe que essas pessoas que odeiam a masculinidade, odeiam você ter um valor e você lutar por ele e morrer por ele se for necessário, geralmente são pessoas que estão mais pra um lado ateu, mais pra um lado agnóstico do que pra um lado cristão, tá ligado? O chat tá vivo? Sim. Deixa eu ver aqui uma coisa. E olha, não é difícil ver isso acontecendo, é só olhar em volta. Uma geração inteira de adolescentes que não sabem mais quem são, que vivem sem referência, agindo e julgando através de um script pronto do que se deve fazer, falar e até pensar. Muitos sem pai, outros com pai ausente, outros com pais que já foram engolidos por esse mesmo sistema que destruiu eles. E o que o mundo oferece para esses meninos? Vício em prazeres rápidos, vídeos inapropriados para sua idade desde bem cedo, alimentos processados, ideologias perversas e leis que estão contra eles, simplesmente por terem nascido homens. Eles crescem. Aqui eu discordo. Não é por eles terem nascido homens. Essas leis estão sendo criadas pra fortalecer e dar mais poder ao Estado. É uma ideia muito simples até, na verdade.
Você cria o caos. De um lado, você coloca os homens. De outro lado, você coloca a mulher. Você cria uma rixa, uma briga entre eles dois. E aí você vai lá e coloca um projeto de lei. Eu quero sanar a briga entre os dois. Vou sancionar uma lei. Pronto. De fato, acabou o problema? Não haverá mais diferenças entre homens e mulheres? Não. A diferença sempre vai existir. Só que agora tem uma lei. Ou seja, tem um poder na mão do Estado. Ou seja, não colocaram essa lei pra fuder o homem pelo simples fato dele ser homem. E sim porque isso daí é uma forma de aumentar o poder do Estado. Se ouvindo que ser homem é errado, que querer ser forte é errado, que ter disciplina, responsabilidade, que ser firme é errado e que ser doce é ser gado. E quando eles não sabem mais quem são? Quando se revoltam? Quando se isolam? Quando simplesmente desistem? A mesma sociedade que destruiu eles ainda tem a cara de pau de apontar o dedo e dizer: a culpa é sua. E para de reclamar, que homem não pode reclamar. A maior loucura de tudo isso é que a sociedade cobra dos homens exatamente aquilo que ela mesma não permite que eles sejam. É uma contradição que chega a ser doentia. Vamos fazer uma separação só pra gente não ficar tanto na abstração. Porque quando se diz sociedade, parece até que é um grande grupo de pessoas. Desculpa, a minha mãe não age dessa forma. A minha irmã não age dessa forma. Pessoas que estão na realidade não falam dessa forma, não agem dessa forma. Quem age dessa forma é os militantes da internet. Geralmente, quem fica criticando dessa forma, é a masculinidade, o homem tem que morrer, pipipi, popopó, geralmente são as feministas. Eu não sei se a Cacaju tem esse interesse de dar nomes aos bois, daí também compra muita briga e fecha muita porta. Mas quando ela diz a sociedade, ela tá dando um termo impróprio pra não dizer alguns nomes aqui, tá ligado? Ó, tem um grupo chamado esquerdistas, tem um grupo chamado feministas, e muitas delas são esquerdistas. Existem certos youtubers X, X, X e Y, tá ligado? Existe uma lista de pessoas, não é um grande grupo, não é a sociedade. Quem mora na favela não pensa desse jeito, tá ligado? Quem mora na favela sabe que todo mundo precisa trabalhar, todo mundo precisa ser forte. E o homem ser forte é um benefício, porque se ele não for forte vai todo mundo passar fome. Então esse pensamento não funciona dentro da favela, filho. O pensamento de que o cara tem que ser fraquinho, ele não tem que trabalhar e se esforçar e bater de frente. Não, só não funciona, irmão, só não funciona. Só é papo pra quem tá dentro da internet, dentro de uma militância muito específica. Homem desde que nasceu sempre carrega o fardo de não reclamar. A gente, assim, por natureza, a gente já não reclama mesmo, né? Eu acho que o homem e a mulher, eles naturalmente, não sei se tem uma questão biológica, psicológica, não sei, a gente só reclama menos mesmo. Tipo, eu nunca ouvi, para de chorar porque você não é homem. Porque você é homem, ei! Para de chorar porque você é homem. Eu nunca ouvi isso, mas eu sempre relevei, tá ligado? Sempre fui mais de boa. Mas tem coisas que realmente são forçadas. E o homem, apesar dele chorar menos, não quer dizer que ele não chora. Não quer dizer que ele não deve chorar. Tem vezes que o cara quebra e tá tudo bem, chora, tá ligado? Então é uma questão que, apesar de eu achar que é biológica, não tem que ser. Tem um limite. Não dá pra você forçar até o teto, tá ligado? Não chore nunca. Pera aí, tá ligado? Aí tá forçando. Em um momento, a nossa geração saiu de normal para pessoas que se identificam com animal. Como? Cada geração que passa, a gente fica mais burro. 83 de QI é menor que um primata. Eu não sou inteligente, mas ver pessoas pior do que eu tá foda. A noção do ridículo sumiu, mano. Um dos problemas é o respeito. Vamos falar real? Um dos problemas é o respeito. A gente tá respeitando todas as formas de ser. Sendo que tem certas formas que não são respeitáveis. Me desculpa, você colocar um plug no cu, um rabinho de raposa, não é normal, brother. Eu não te respeito. Você andar com isso na rua, eu não te respeito. Você é louco, caralho. Tá ligado? Eu não acho isso certo. Tá errado. Isso é coisa de maluco. Um dos problemas é isso. É respeito demais. Tem gente se tratando, colocando roupa de bicho e andando de 4. E aí os caras falam, não, respeita. Respeita o caralho. Você tá louco? Eu respeito no sentido de que eu não vou agredir. Eu não vou xingar, mas eu não vou deixar de achar loucura. Quando eu for falar desse assunto, eu não vou fingir que não é loucura. Isso é loucura. Respeito em excesso? Exatamente. O respeito tá no nível certo, é você não bater, é você não ir lá, sabe? Fazer a pessoa passar vergonha no meio da rua, tá ligado? Esse é o respeito. Agora, você começa a realmente acreditar que não tem nada de errado ali.
Pra gente chegar ao ponto de pedir ajuda é porque o bagulho tá muito ruim. Exatamente. Eu nunca vi o meu pai chorando. Quando a minha mãe falou, Alex, o seu pai chorou pelo que você falou naquele momento. Eu me senti mal. Caralho. Nesse momento eu parei o que eu tava fazendo. Pensei seriamente, porque uma frase pra fazer o seu pai chorar é porque alguma coisa tá muito errada. Você bateu em um bagulho que não devia, tá ligado? Então, eu nunca vi o meu pai chorando na minha vida. Eu ver, eu vou quebrar. Porque, meu irmão, tem que ser um bagulho muito bizarro. O homem não chora por qualquer coisa, cara. Pô, homem chora, de fato. Mas você ver o homem chorando é outro bagulho. É porque realmente foi pro caralho. Um inferno tá acontecendo na vida do cara. Porque eu mesmo, mano, eu sofro os bagulho e fico quieto. Poucas vezes eu mostro, eu falo o que tá passando na minha cabeça, tá ligado? E é normal. Eu, sinceramente, acho que isso daí é o certo. Não vou mentir pra vocês, tá ligado? Vocês não são obrigados a saber os problemas da minha vida. Vocês têm os problemas da vida de vocês, tá ligado? Vocês já têm problema pra caralho. Eu vou ter que ficar botando o meu problema na mão de vocês, tá ligado? Então esse daí já é o meu jeito de pensar. Esse daí já é a minha forma de agir. Eu passo os meu BO e, mano, quando você me vê berrando, chorando, é porque o bagulho ficou louco. Eu acho que o homem tem que ser assim mesmo, cara. Sendo bem sincero. A mulher, ela tem questão de TPM, tem a questão hormonal do crescimento, de se tornar grávida e a menopausa. São 3 momentos que os hormônios afetam a cabeça. Alguém ali tem que ser fixo. Tá ligado? Alguém tem que ser fixo. E a mulher, ela já não é fixa por natureza. Toda hora se fala que querem homens fortes, responsáveis, maduros, que protejam e que liderem. Mas na prática, basta um menino começar a desenvolver qualquer uma dessas qualidades que ele imediatamente se torna alvo. A patrulha vem no mesmo instante. Os rótulos aparecem como se estivessem prontos na prateleira. Macho escroto, heterotop, opressor, controlador e por aí vai. Só que essa hipocrisia não para no discurso. Ela se estende para muito além. E quem acha que isso fica só na boca da militância precisa abrir o olho. A coisa é muito mais suja do que parece. Existe uma pergunta que ninguém tem coragem de fazer. Quem realmente sofre mais violência no Brasil? Quem é que tem o CPF cancelado todo santo dia nesse país? Seja na bala, na faca ou na pancada? A resposta é simples, clara e brutal. São os homens. E não é pouco não, é esmagadora a diferença. De acordo com os dados oficiais do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mais de 91% das vítimas de homicídio no Brasil são homens. Isso mesmo, 9 em cada 10 pessoas que têm o CPF cancelado na base da violência são homens. E não é qualquer homem, são, em sua maioria, homens jovens. Se o papo fosse realmente proteger quem mais sofre violência, quem você acha que deveria ter uma lei específica de proteção? Era pra ser o homem, usando... Não. É aí que tá. Não. Eu não quero uma lei do Estado me protegendo. Não quero o Estado me protegendo. Eu quero ter a minha arma pra quando chegar um cara e tentar mexer com a minha mãe ou com a minha irmã, eu aponte pra ele e fala, tente. É isso que eu quero. Esse é o problema dos homens e das mulheres, pelo menos um dos problemas dos homens e das mulheres no Brasil hoje em dia. Tanto o assistencialismo do Estado. Ai, Estado, bota uma lei, eu quero uma lei. Não, mano, não tem a melhor defesa do mundo do que uma espingarda na cara do maluco. Você está totalmente defendido. O cano na cara dele assim, ó. Tá ligado? O bagulho assim, ó, na sua cara. Acabou. Quer melhor defesa do que isso? Essa lógica desigual, na qual eu não concordo. Mas onde está essa lei? Qual é o nome dela? Qual é o artigo do Código Penal que garante proteção especial para o homem que sofre violência? Eu te conto, não existe. Zero, absolutamente nenhuma lei no Brasil foi criada para proteger homens. A Maria da Penha é um símbolo perfeito dessa balança quebrada. Na teoria, ela foi feita para proteger mulheres de violência doméstica, o que é uma causa justa e correta. Mas na prática, ela se tornou uma ferramenta jurídica que simplesmente trata o homem como culpado antes de qualquer prova, antes de qualquer investigação. E detalhe importante, a lei protege exclusivamente mulheres. Esse é o ponto que me quebra, mano.
Esse é um dos pontos, assim, que mais me quebra nessa regra aí, dessa lei. Não é só mulher que passa por violência doméstica, cara. Que passa na cabeça dessas pessoas. A pessoa que escreveu a lei, ela não pensou em 2 segundos assim, caralho, vou colocar, ao invés de falar defende a mulher, coloca defende as pessoas. Porque aí você coloca o homem, você coloca a mulher e acabou, mano. Tá ligado? A partir do momento que você colocou os dois gêneros da espécie, os gays, as lésbicas, trans, tá tudo defendido, pô. Faz uma regra geral, por que que você vai colocar especificamente pra uma pessoa? Isso daí não é uma lei que protege a maioria. É a lei que dá uma regalia a um grupo só. Se tivesse uma lei dessa, só que para o homem e só pro homem, não tendo Maria da Penha, se a Maria da Penha fosse focada em homem, tenho certeza que iam falar que isso daí é uma regalia. É um privilégio. Mas já que é pra mulher, aí tá tudo certo, né? Se uma mulher agride fisicamente, psicologicamente, financeiramente ou moralmente um homem, sabe qual proteção ele tem? Nenhuma! A única opção é procurar a justiça comum, enfrentar uma fila de anos, processos que não dão em nada e que todo mundo sabe que são ignorados na prática. Enquanto isso, qualquer mulher que faça uma simples acusação sem apresentar uma única prova sai da delegacia com medida protetiva na mão. O ônus da prova foi pra puta que pariu, né, mano? Existia um conceito chamado ônus da prova é do acusador. Você tá querendo dizer que eu te roubei. Prove. Não sou eu que tenho que provar que não sou bandido. É você que tem que provar que eu te roubei, pô. Se não, você vai preso por 1 milhão de coisas que eu só suponho. Ah, você estuprou, você matou, você bateu em criança e chutou grávida. Ah, agora eu vou me fuder pra provar que não fui eu. Tá ligado? Não, é você que prove. O homem é colocado pra fora de casa na mesma hora, perde o convívio com os filhos e vira um fantasma social. A palavra dela basta. E se depois descobrem que era mentira, que foi armação, que nunca aconteceu? Não muda nada. Nossa, eu vi um caso, mano. A Cacaju me lembrou de um caso aqui. Que ela falou, e se descobrirem que o caso é falso? Teve um caso. O cara, ele ficou... Eu vou ver esse caso agora, dá um minuto. Eu não achei, talvez eu ache na edição e aí eu coloque aqui na tela, mas tipo, teve um caso de um cara que ele ficou, acho que uns 5 anos, velho. 5 anos na cadeia por causa de uma falsa acusação, tá ligado? E ele pegou DST. Eu não pegando, ele pegou alguma doença dessas daí dentro da cadeia. Era um homem inocente. Então, foda, mano, é foda. Aí você olha pra um cara que teve um caso desses, e aí o maluco pensa, mano, eu não vou me relacionar com mulher, olha que isso daqui vai acontecer, mano. Isso daqui pode acontecer comigo, tá ligado? Eu não vou dizer que isso vai acontecer, mas isso pode acontecer, é uma potência, é uma possibilidade. Então eu consigo entender, de certa forma, os caras ficam loucos com isso. Que tem um monte de mulher maluca que quer destruir a vida do cara e quer colocar fazendo isso. Existem leis que dão a chance disso daí acontecer. E pior, existe uma sociedade que vai matar esse cara sem ter tido as provas. Existem casos, pessoas que foram assassinadas por acusação. Não foi provado. Acusação. E o cara foi espancado na rua. É foda, mano. O estrago já foi feito. Ele já perdeu trabalho, reputação, acesso aos filhos e a própria vida. E ninguém é responsabilizado por isso. Quando um homem cancela o CPF de uma mulher, o que é obviamente um crime gravíssimo, a pena é automaticamente agravada. E isso vira o que chamam atualmente de feminicídio. Agora, se uma mulher faz o mesmo com um homem, sabe como a justiça trata? Como homicídio simples, sem agravante. A do homem, segundo a legislação brasileira, vale menos. Vale Isso não é menos. interpretação. Está escrito no Código Penal, aprovado, sancionado e funcionando. E não venha me dizer Vale menos mesmo. Que loucura. Realmente no sistema judiciário brasileiro vale menos mesmo. E digo mais, não existe feminicídio. Não existe. Feminicídio é você matar a mulher por ela ser mulher. O que realmente acontece na prática? Matar a mulher por ciúmes. Você não tá matando a mulher por ela ser mulher. Tá matando ela porque você é ciumento. Já sai do contexto. Você matou a mulher por causa do término do relacionamento. Você não tá matando ela por ser mulher. Você tá matando ela por causa do término do seu relacionamento. Se feminicídio é matar a mulher por ser mulher, então vários dos casos que se encaixam no feminicídio, juridicamente falando,
não se encaixam formalmente falando. No sentido do termo. O termo não encaixa. Enfim, é uma loucura. Eu digo, feminicídio não existe. Ninguém mata a mulher por ser mulher, cara. A não ser que você troque o sentido final do termo. Não é matar a mulher por ser mulher. É matar a mulher por. Aí você fala, é traição, é pegar a guarda dos filhos, matar a mulher por fim de relacionamento, ciúmes. Aí você vai colocando tudo isso e você fala, isso é feminicídio. Tá bom. Quando você coloca nesse sentido, beleza. É até algo que dá pra entender, tem algum tipo de base. Mas quando você fala que feminicídio, matar a mulher por ser mulher, todos os casos dizem que não. São exatamente outra coisa. Isso existe para proteger quem mais sofre violência, porque isso simplesmente não é verdade. Dados não mentem. Quem mais morre no Brasil é homem. Será mesmo que a vida de um homem vale menos? Será que a dor da mãe que perde um filho homem é menor do que a dor da mãe que perde uma filha mulher? Porque é exatamente isso que essa lei está dizendo na prática e ninguém fala sobre isso. E como se tudo isso não fosse suficiente, ainda existe a máquina de moer homem, que é o sistema de pensão. Quase 100% das vezes a guarda vai automaticamente. Pensão socioafetiva. Ah, amigo. Tá ligado? Amigo. Ô, eu entendo os caras, mano. Porra. É difícil de criticar os caras, mano. Os caras falam, irmão, pensão socioafetiva. A mina possivelmente te mandar pra cadeia, porque ela te acusa falsamente de estupro. Tá ligado? Dependendo se tu mora na favela, você vai ser esculachado e vai tomar pau ali mesmo. Então, porra, mano, eu entendo certos caras não querer nada, tá ligado? Porra, cê é louco, mano. É muita chance de dar merda, mano. Mente para a mãe. Isso é Tá na mão da mina, velho. Guarda compartilhada no Brasil é praticamente uma piada de mau gosto. Na teoria, ela existe. Na prática, a mãe fica com os filhos e o homem paga. E se não pagar? Prisão. E não é metáfora, é prisão de verdade. Prisão civil. E detalhe importante: no Brasil, prisão por dívida só existe para pensão alimentícia, para mais nada. Só isso. Agora vem a cereja do bolo, que é a tal da pensão afetiva. Isso mesmo, você se relaciona com uma mulher que já tem Aham, ela falou. Eu já ia falar disso, eu já tinha falado disso. filhos Tava de pensando, outro cara. é foda. Você convive, leva na escola, paga lanche, cria vínculo, se torna uma referência na vida daquelas crianças. Aí o relacionamento acaba e o que acontece? A justiça pode te condenar a pagar pensão para o filho que não é seu. Cara, às vezes, eu entendo se isso daí via do próprio cara. E o cara olhar e falar, porra, me apeguei a menina. Me apeguei, porra, eu quero pagar. Mesmo que eu não tiver mais um relacionamento, eu quero pagar. Porra, foda da sua parte. É foda da sua parte. Eu não. Né? Agora, o Estado não querer te obrigar, aí, caralho. É sempre mais Estado, E né? não, você não é pai biológico, não registrou, não adotou, mas se um juiz entender que você foi uma figura paterna, parabéns. Você ganha uma dívida até os 18 anos da criança. E agora me responde: que incentivo um homem tem hoje para se envolver? Nossa, essa menina entrou numa. Tipo, eu já cheguei a ver esse vídeo, mas, porra, exatamente o que eu falo aqui, ela, ela fala logo depois. Não, eu não vi esse vídeo hoje. Eu vi esse vídeo uma semana atrás. Para formar família, para assumir papel de padrasto, de cuidador. Então, isso daí fode mais as mulheres que têm filho. A mulher já tem filho e aí ela quer uma coisa com outro homem. Tá ligado? Aí o cara vai lá e pensa, mano, não, pensa afetiva. Aí a mina vai falar, pô, é foda. Foda. A mulher, a Amy Sol vai ter que entender. Pô, realmente, não tem como, mano. Você não tem garantia nenhuma. De parceiro, nenhum, absolutamente nenhum. O sistema não só não protege ele, como ainda transforma qualquer ato de cuidado em um passivo jurídico, vira uma dívida vitalícia. Tudo isso só funciona porque a mídia cumpre muito bem o seu papel de reforçar essa narrativa desde cedo. E quem acha que isso é coisa que começa na fase adulta está completamente. Não é a mídia. Eu acho que só tá faltando o nome. Tá ligado? Não é só a mídia. Elite. Eu acho que o termo melhor pra usar é elite. Porque na elite você consegue colocar os jornalistas, você consegue colocar os políticos,
você consegue colocar os escritores de ficção, você consegue colocar intelectuais, porque, tipo, realmente tem muito mais pessoas que reforçaram esse tipo de pensamento. Depois de colocar os influenciadores, os grandes influenciadores. Dá pra colocar muita gente como responsável. Então, acho que é só um erro de termo. Enganado. Isso começa lá atrás, na infância, na adolescência, na hora que esse menino tá começando a se entender, a se descobrir, a formar a sua identidade. Ó, acabou de falar, primeira infância. Quem que tá lá? Escola. Né? Nesse processo. Escola. Quem que moldou o modelo de ensino que deixa os outros burros? Esquerda. Intelectuais da esquerda. Então Então não é só uma questão propaganda jornalística. Tá ligado? Basta ligar qualquer série, qualquer desenho, qualquer filme, qualquer propaganda atuais aqui no Ocidente e o roteiro é sempre o mesmo. A figura masculina forte, poderosa, eficiente é imediatamente colocado no papel de vilão. Ele é o agressivo, o problemático, o controlador, o que deve ser evitado, combatido, desconstruído. E se ele não entra nesse papel, então sobra pra ele apenas mais um arquétipo, o do palhaço. Graças a Deus, a minha primeira infância foi regida dos filmes que meu pai assistia. Assim, só. Sabe, meu pai, ele é o cara típico do filme do macho berés. É Exterminador do Futuro, é Rambo, é o Predador, é taran, tan, taran, tá ligado? É só os homens, só os... Tá ligado? Tem os Expansables. Qual que é o nome em português? Os mercenários. Nossa, só os homens dando porrada. Tá! Oh, go at me now. Oh, I'll take you down. Nossa, vai se fuder, cê é louco, cê é louco. Não, eu fui bem fornecido de exemplo de homem, mano. Exemplo de homem eu já tive pra caralho. Um monte de filme de macho que eu vi, cara. Aquela figura Conheço quase todos masculina os bobão, caras de filme de ação. atrapalhado, imaturo, uma criança grande que não sabe fazer nada. Nossa, o Adrenalina do Statham. Nossa, ele tinha que, tipo, ele tinha um bagulho de adrenalina, tá ligado? Ele se regenerava, ele precisava fazer os bagulhos mais absurdos do mundo, porque se ele não fizesse os bagulhos mais absurdos, o coração dele ia parar, tá ligado? Então ele precisava ficar vivendo com adrenalina, fazendo adrenalina, e o filme dele era isso. O filme dele era ele tentando aumentar ao máximo a adrenalina pra ativar o sistema imunológico pra fazer a regeneração do corpo dele, enquanto ele tentava solucionar esse problema. Nossa, o Jason Statham é muito foda. Que não serve pra nada, além de ser piada. Aquele personagem que vive tomando bronca, sendo corrigido, sendo ensinado por todo mundo, especialmente pelas meninas, que na narrativa atual são sempre mais inteligentes, mais maduras, mais responsáveis e muito mais capazes. O menino que cresce assistindo isso aprende na prática que não existe espaço seguro para ser homem. Que não existe caminho onde ele possa desenvolver força, liderança, proteção, responsabilidade, honra. Porque quando ele tenta fazer isso, ele é punido, ridicularizado, chamado de tóxico, opressor ou simplesmente tratado como um inútil, um bobalhão sem valor. E pode colocar o chapeuzinho de alumínio, mas isso não é acidente. Isso Não. Quem fala que isso daí é questão de chapéu de alumínio, tá ligado? Não, o cara só tá louco, ele só não sabe das coisas. Pô. Existe tanto livro contestando esses assuntos, tá ligado? Tem um livro do Otto Maria Carpo, o Mais Livros da Mesa, onde ele fala expressamente, cara, a cultura tá mais pobre. Eu vivi com grandes homens. Vivi com Gustavo Corsão, eu vivi com... Porra, eu perdi alguns... Não, acho que o Octavio Tarquino de Souza não, mas, tipo, ele deu uma lista de nomes, só os top de linha. O cara, vivi com os maiores escritores do Brasil. Todo mundo na Loyola. E, porra, não tem cara que nem esse aqui. Ele já demonstrava ali a decadência da cultura brasileira. Tá ligado? Então, tem vários livros que atestam, demonstram
aos poucos as coisas confluindo pra dar merda. Não é descuido, isso é construção, isso é projeto, isso é uma engenharia social extremamente bem articulada que trabalha para apagar a identidade masculina desde a infância. Isso está sendo empurrado diariamente no celular, no tablet, na TV. Desculpa te cortar de novo, mas de fato é uma agenda porque o homem mais frágil, mais fechadinho, mais, sabe, mais comprimido, mais pequeno, ele se revolta menos. Ele aceita mais, ele fica quieto. Agora um homem mais briguento, testosterona alta, que quer ir pra cima, que quer defender os seus valores, esse cara pode fazer uma revolução. Ou seja, afetar a elite. Então é necessário que você diminua a testosterona dos caras. É necessário que você coloque clorazepam na água que o cara bebe. Tá ligado? Você tem que amansar o homem, porque geralmente é ele que vai fazer a revolução. Na escola, nas redes sociais, na cabeça dos seus filhos, dos seus sobrinhos, dos seus irmãos mais novos. E sim, isso tem consequência direta na formação deles. E sabe por que fazem isso? Porque gente fraca é mais fácil de controlar. É simples. Uma sociedade cheia de homens fortes, confiantes, que sabem quem são, que sabem proteger, que sabem liderar, que sabem dizer não, é uma sociedade que não aceita qualquer coisa. Não aceita tirania, não aceita abuso de poder. Fudeu, eu acabei de falar e a mina vai lá e fala exatamente. Porra. Fica difícil falar que eu não assisti esse vídeo ontem ou hoje. Não aceita ser manipulada. Por outro lado, uma sociedade onde os homens foram desconstruídos desde crianças, onde os meninos crescem sem coragem, sem missão, sem identidade, vira uma sociedade fácil de dominar. Uma sociedade onde ninguém protege ninguém, onde ninguém luta por nada, onde todo mundo está ocupado demais tentando agradar, tentando se encaixar, tentando não ser cancelado. Se você quebra o homem, você quebra a família. E se você quebra a família, você quebra a última estrutura de resistência que existe na sociedade. Porque família forte cria filhos fortes. Filhos fortes... Não é a última resistência. Ela é a primeira. Tá ligado? É a partir dela que todas as outras existem. Não, eu só discordo da ordem de relevância. Tem outras coisas que você pode quebrar, né? Pode quebrar instituições, você pode quebrar ditadores, você pode quebrar democracias, você pode destruir conceitos. Mas se você destrói a ideia de família, foi uma vitória. Pra quem não sabe, a Igreja Católica conquistou isso daí. A Roma não deixava os seus escravos terem filhos. Então, não deixava o povão ter filho. Então, a igreja foi lá, fez o trabalho. E agora os caras podiam ser servos da gleba, tá ligado? Ter a sua terra, que antes não tinham. Ter confeccionar uma família. Porque quando você tem uma família, né? Pai, mãe, filho. O pai e a mãe, eles fazem uma casa. Filho, quando ele cresce, ele não precisa mais fazer uma casa. Agora, ele tem uma casa. Pais morrem, ele tem uma casa. Então ele vai lá, cria uma segunda casa. Que ele vai usar como uma casa de, sei lá, veraneio. E aí ele vai ganhar dinheiro com aquilo. E vai dar mais oportunidade pro filho dele. E vai lá, ganha a casa do pai dele, que era dos avós dele. Ganha a outra casa de veraneio. Com esse dinheiro, faz umas outras duas. E aí ele vai enriquecendo. Ou seja, a família é uma estrutura para aumentar a riqueza das nações. Em si. De toda a nação. Porque a intenção da pessoa é viver uma vida melhor. Todos querem uma vida melhor. E uma vida melhor para sua família, para as pessoas que amam. Então, eventualmente, quando você tem uma família, quando você tem um grupo de pessoas que se amam, elas vão querer ajudar umas às outras. Sejam amigos, seja família, entendeu? É por isso que tem muita gente aqui que doa na live e que é amigo meu. Que gostam de mim, porque querem me ajudar. As pessoas em si querem ajudar as pessoas que amam. Amizades, relações são o que cresce cada pessoa individualmente, todos como um grupo. Então eu não acho que por isso que eu não acho que a família ela é a última resistência. Ela é a primeira. Se você derruba ela, você derruba todo mundo.
E inclusive por isso que ela sempre foi o primeiro ponto onde todas as ideologias totalitárias tentavam meter a mão. Por que que você parou agora de educar o seu filho na sua casa e agora é obrigado para o Estado? Daí é tirar o poder da família e colocar na mão do governante, pô. Crescem e não aceitam ser massa de manobra por governos, por corporações, por sistemas. Eles questionam, eles se rebelam contra a injustiça, eles protegem o seu. E para deixar mais claro, hoje é mais vantajoso para a mulher estar solteira do que casada. Ela recebe pensão garantida pelo próprio Estado, que obriga o homem a pagar, nem que seja na base da ameaça de prisão. Além disso, Se ela quiser pau, ela vai pra balada. Se ela quiser dinheiro, ela engravida de uns 3, pede pensão alimentícia dos 3 e é isso. Vive de pensão alimentícia e trepa com quem quiser aí na balada. Sempre tem algum cara querendo pegar a doença. somos benefícios, auxílios e vantagens que vêm do governo. Na prática, o homem é inútil. A aliança dela não é mais com um parceiro, é com o Estado. O Estado virou um Toma! Toma! Infelizmente, é verdade. novo provedor. E quanto mais fraco for o homem, mais forte fica esse controle. Porque homem forte significa menos dependência, menos obediência e mais liberdade. E é exatamente isso que eles não querem. E quem acha que isso não tem consequência está simplesmente se iludindo. Esses meninos, que hoje estão crescendo sem nem saber se podem ser homens, estão sendo treinados para não saber quem são. São garotos que não têm mais referência. Não sabem se podem ser fortes, se podem liderar, se podem proteger alguém, ou se isso é algo que vai fazer eles serem atacados, humilhados e cancelados. E o que Já tinha um ponto, tem um ponto interessante. Como eles crescem sem referências. Ou seja, antes você tinha a referência do martírio. Ou seja, quem eram as pessoas que você ia se inspirar? Santo Tomás, Santo Agostinho, Duns Scott. Entendeu? Sacrifício pessoal, estudos. Né? O exemplo do homem estudioso seria esses homens. O exemplo do sacrifício poderia ser Jesus Cristo. O exemplo do sacrifício de carne mesmo, pelos ideais. Eu esqueci o nome do discípulo que foi crucificado em X, ele também. Existem outros mártires, se eu não me engano, São Bernardo também morreu numa grelha, foi literalmente grelhado vivo. Então, existiam, quando você tinha uma sociedade mais católica, existiam esses nomes a qual você vai se identificar. E você vai pegar e se inspirar neles. Agora que essa influência caiu, o que restou? Restou os grandes homens do cinema. Seria quem? Seria os filmes que eu acabei de falar, o Statham, o pessoal do... Enfim, toda a galeria de nomes dos Pansables. Esqueci o nome de novo. Não sei porque eu tô lembrando só o nome em inglês. Os Mercenários. Pega toda aquela galeria daquele filme. Aqueles são os exemplos de masculinidade. E você vê que decaiu. Decaiu porque aqueles exemplos de masculinidade, eles são masculinidade no sentido físico só. Físico, atitude, proatividade. Mas eles não são exemplos de santidade. Ou seja, elevação espiritual. Caiu do nível do divino pro nível do heróico. E o heróico, ele é importante, mas é necessário o exemplo do divino. Entende? Então, é uma situação triste. Uma situação triste, porque rebaixou do nível do divino pro heróico e do heróico pro fracassado. Os heróis de hoje são fracassados. Os homens mais exemplares hoje em dia são os homens mais fracassados. É um personagem fraco, bobão, besta, que nem ela falou, o que sobra é ser o bobão. Exatamente. O herói de hoje é um bobão, é um besta. É um cara que luta, mas ele precisa da ajuda da mulher. Ele tem que se conter toda hora. Esse é o herói de hoje em dia. Ou seja, divino, herói e símbolo deturpado. É foda, mano. É foda, é foda. O que você acha que acontece E mulher também. com Tinha uma uns símbolos geração divinos inteira de femininos garotos nossa que cresce senhora. assim? O que acontece quando o menino não aprende a ser homem? O que acontece quando ele cresce sem missão,
sem responsabilidade, sem entender que ele foi criado desde sempre para proteger, para liderar, para sustentar, para ser suporte da própria vida, da própria família e da sociedade. A resposta é simples e dolorosa. Você tem uma geração de adolescentes quebrados, garotos ansiosos, deprimidos, confusos, sem força, sem identidade, que tornam o mundo pior. E é por isso que eu falo, sem medo. Eu realmente tenho dó dos meninos de hoje. Porque eles estão crescendo em um mundo que não quer que eles sejam homens. Um mundo que faz de tudo para quebrar, humilhar, enfraquecer e transformar eles em qualquer coisa, menos no que eles nasceram para ser. E se ninguém tiver coragem de falar isso, essa geração vai ser simplesmente engolida por esse sistema. E não é só minha opinião, são dados. No Brasil, mais de 76% de quem se auto-churrasca são homens. Homens são também quem mais sofre de depressão, de ansiedade, de solidão e de abandono emocional. São mais de 91% das vítimas de homicídio no país. São a maioria absoluta dos moradores de rua, dos cancelamentos de CPF no trabalho e dos acidentes fatais no geral. Homens estão literalmente sendo apagados da sociedade. E ninguém fala sobre isso, pelo contrário, fazem piada, apontam, culpam e seguem. É incrível. Tá podendo cal? Bom, tá podendo sim, né? Mas enfim, eu acho até engraçado, é incrível como, por exemplo, o cara que é corno, o cara que é corneado pela mulher, ele é ele é zoado. Você ser corno é motivo de zoação. Você tá entendendo? Você é a vítima e você tá sendo zoado. Tá ligado? Não tem como você ser um cara de boa. Tá ligado? Uma mulher que é corneada, eu nunca vi. Eu não vejo zoeira com mulher que foi corna, mano. Deve ter, mas eu não vejo, eu não encontro, cara. Não estou usando o argumento de nunca vi, logo não existe. Não, eu tô falando que, pô, eu não consigo encontrar. Se você encontrar, me mostra. É um desvio de valor. Meu Deus, mano. Fingindo que não vem. Se isso fez sentido pra você, se você entende a gravidade do que a gente conversou aqui, eu te peço uma coisa. Curte esse vídeo e compartilhe ele com o máximo de pessoas que você puder. Joga no grupo da família, no grupo dos amigos, recomenda pro seu youtuber favorito, nas redes vizinhas, Sim, onde mano. for. Porque, infelizmente, esse tipo de conversa não chega nas pessoas pelos meios comuns. E só quem está disposto a espalhar essa verdade pode realmente fazer alguma diferença. E já deixo claro, esse canal existe para falar o que precisa ser dito, abrir os olhos e mostrar as verdades que muita gente esconde. Então se prepara, porque daqui pra frente vem muito mais. Obrigado por assistir, a gente se vê no próximo vídeo. E aí? Cara, assim... Cacaju, seu canal é um canal necessário. Tá ligado? Não pare. É absolutamente necessário. É necessário que hajam pessoas dispostas a entrar no discurso público e debater esses assuntos. Porque se não tiver, ninguém vai debater. Esse é o ponto. Aqui está o canal dela, Cacaju, se inscrevam. Tá. Cacaju é um canal importante, é necessário. Tem que ter pessoas que vão entrar no debate sobre esses assuntos. Que tem que denunciar esse tipo de coisa. Porque, primeiro, vamos fazer uma ressalva. Quem tá desbravando algum tema, quem tá entrando primeiro, geralmente comete erros. Isso daí é normal. Porque você tá entrando dentro do tema. Também você vê o Aristóteles, Platão, todos eles são um edifício de conhecimento enorme. Só que tem erro de detalhe, precisão ali, precisão aqui. Isso daí é normal, isso daí é normal. Não reclamem disso de Platão e Aristóteles, isso daí é normal. Ele acabou de entrar no assunto, ele não viu todas as possibilidades. Isso daí. Então, eu acho que é super válido passar um pano, ficar de boa com erros de detalhe. Porque erro de detalhe é comum quando você é um dos primeiros a entrar no assunto. Ou quando você é um dos poucos que está falando desse assunto. Então, enfim. Cacaju continue, isso daí é necessário mulheres falando sobre isso. Eu vejo muito homem falando, mas eu vejo pouca mulher se posicionando. Eu não sei por que isso daí acontece.
tem tão poucas mulheres que se posicionam sobre isso. Tinha uma menina, né, tia Ayu, mas aí ela parou com isso, ela tomou-lhe um hate fudido e ficou com depressão e sumiu. É... Mas, enfim, gostaria que mais mulheres estivessem dando opinião aí, falando, olha, seja homem. Seja homem. Tudo, filho. Ainda tá gravando, pode falar. Quer falar alguma coisa pra Cacaju, filho? Ixi, tem muita coisa que eu queria falar, só que aí teria que ver o vídeo de novo. Mas assim, resumidamente, você pega hoje a masculinidade de hoje, cara, você percebe que é uma geração fraca. E aí é uma geração que daí pra frente vai ser totalmente fraca, porque hoje em dia, se você tenta ser homem, você ou é julgado pela sociedade, ou a mulher te chama de escroto, machista, um monte de porrada de outras merdas que tem. E o resto é isso. E o relacionamento também. E não tem nem como você ter relação hoje em dia, porque você é traído. Aí, se a pessoa trai, e se é muito. Fica com a pessoa, assim, vamos supor. Ah, a pessoa é muito grudenta. Ah, a pessoa pergunta todo dia se você tá bem ou não. Não é por conta de questão disso, mas é por conta de questão que a pessoa quer mais o bem dela, quer ver ela bem todo santo dia. Se caso precisa de alguma coisa, ela ter a ajuda dele entre a relação, não só o relacionamento sexual, mas o relacionamento de companheirismo também. A Mas aí noção do você pega hoje companheirismo em dia, subiu, né? Sumiu, no caso. sumiu. Porque uma relação é construída. Você vai entre conhecido, aí depois faz uma amizade. E depois vai florescendo cada vez mais, vira do que uma amizade, vai virando melhor amigo e depois vai construindo uma relação. Uhum. Só que hoje em dia isso não tem. Só que Hoje Como, em dia como tem a todo mundo leva insegurança. isso hoje em dia todo mundo leva isso na brincadeira. Leva isso na brincadeira ou putaria. Uhum. Dedada no cu. Inclusive, quando eu É, falei lá da questão religiosa, né, a questão da falta dos valores cristãos, inclusive, isso daí é um dos pontos. O relacionamento cristão, ele sempre foi por um sentido elevado. O sexo, ele era uma etapa, não o divertimento. Não exatamente. era um mero divertimento. Era uma etapa. Você se Exatamente. diverte ali, mas era uma etapa, tá ligado? Então, é exatamente isso. Não é o fim do Mas, relacionamento. mas é igual hoje. Aí você pega uma geração que é fraca entre homem e até mesmo mulher. Tem, porque, vamos se dizer, não é toda mulher que, vamos se dizer, no mundo, nossa, 100% das mulheres é todo o mesmo que tem. Não, tem mulheres que são honestas, tem mulheres que são trabalhadoras, tem mulheres que querem ter um relacionamento sério com um cara, querem ver a honestidade, um trabalho seja justo, um filho cuidado, entende? Para ela conseguir. E a mesma coisa para o homem, só que isso está diminuindo cada vez mais porque tá virando uma bola de neve. Os Tá valores estão virando literalmente sumindo, uma né? É bola isso de que você neve. tá dizendo. Os valores estão sumindo e as relações elas estão ruindo aos poucos. Exatamente. É entre essa questão. Esqueci de te dar a tela, Teve ó. esse ponto aí. Pera aí.